Olá, nós sabemos que Maria Madalena foi uma das discípulas mais fiéis de Jesus e nós sabemos também que ela era educada, ela sabia ler e escrever, e é óbvio, como todo mundo que sabia ler e escrever, ela escreveu o evangelho dela, a vivência dela ali pertinho de Jesus, mas os livros dela, o evangelho dela não entrou para os livros canônicos da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque era mulher, né? Mas alguns textos sagrados, alguns textos antigos dela foram encontrados em alguns apócrifos no século IV, V, no Egito. E nesses livros, nesses textos antigos dela, que depois virou um livro, né? Nesses textos antigos dela, ela conta, ela revela algo que ela aprendeu com Jesus. Ela conta a relação dela e os ensinamentos de Jesus. Então, fica comigo, porque hoje eu vou falar sobre a clarividência de Maria Madalena. E após a crucificação, né, de Jesus Cristo, todos os apóstolos estavam se sentindo órfãos, né? E numa reunião ali, Maria Madalena junto com todos os discípulos, Pedro falou para Maria: minha irmã, conte-nos para nós o que só os seus olhos viram do Mestre, o que só os seus ouvidos ouviram do Mestre. E Maria Madalena contou para eles, e eu vou ler o texto com as palavras dela. Eu estive com o Senhor, eu tive uma visão do Senhor e disse a ele: Mestre, tu apareceu para mim em uma visão hoje. E ele me respondeu: Feliz és tu por não teres medo de me ver. Onde está a mente, aí está o tesouro. Então eu perguntei para o mestre: aquele que vê com a visão, vê com a alma ou com o espírito? E o mestre respondeu: não vê com a alma nem com o espírito, mas com a consciência que está entre ambos. É assim que se tem a visão. E Maria Madalena, com sua fala envolvente, trouxe à tona uma experiência única que teve com Salvador. Ela explicou como, durante a visão, ela questionou o mestre de como ela via e o que ela via. E a resposta de Jesus revelou uma verdade profunda sobre a visão e a consciência humana através de suas palavras. Maria Madalena não só compartilhou com os irmãos o que ela aprendeu com Jesus, né? Uma relação íntima ali, uma conversa íntima dela com Jesus, numa visão que ela teve de Jesus, porque Jesus já tinha sido crucificado. Então Jesus apareceu para ela e ela conversando com Jesus, e ele respondeu para ela que a gente não vê com a alma nem com o espírito, nós vemos com algo que está entre o espírito e o nosso corpo, que é a nossa consciência. Então, foi incrível, porque Maria Madalena se mostra forte, decidida, corajosa e muito inteligente para compreender as palavras de Jesus. E esse relato é algo que foi rápido. Só Maria Madalena, né, chegou a ver Jesus após a crucificação, e ela contou para os seus irmãos esse relato. Então ela ensinou algo sobre a percepção humana, sobre a nossa consciência. Então, para isso, você precisa ter um despertar, e Maria Madalena, ela era desperta, né? Ela teve o despertar espiritual durante toda a vivência dela com Jesus. Ela soube aproveitar o momento dela e ela teve a consciência dela desperta. Por isso que ela teve o dom da visão, por isso que ela teve a clarividência. Ela viu Jesus e conversou com ele. E ele falou que não é o espírito que vê, mas o que há entre o espírito e o corpo, que é a consciência desperta. Por isso que eu sempre falo, vamos despertar, porque é melhor a gente ver um pouco além do óbvio. É isso. Se gostou, curte o vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau.